Hello, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra do Wilkie Collins, chamada A Mulher de Branco, também conhecida como The Woman in White. Vou pedir para vocês darem uma curtida aí nesse vídeo, seguirem meu canal e ficarem atentos às novidades que vão surgindo por aí. Vamos entender um pouquinho sobre o autor. Ele nasceu William Wilkie Collins, em 8 de janeiro de 1824, em Londres, na Inglaterra. Ele era filho do pintor William Collins e de Harriet Geddes. Não era incomum a família mudarem-se, tanto que chegaram a viver um tempo na Itália e na França, algo que foi um marco para o Collins, tornando-se fluente especialmente no francês. Ao sair da escola aos 17 anos, trabalhou como aprendiz de comerciante por mais de 5 anos, mesmo não gostando do ofício. Seu primeiro conto foi The Last Stagecoachman, publicado na Illuminated Magazine em 1843. No ano seguinte, em Paris, escreveu seu primeiro romance, rejeitado em 1845. Seu pai deu-se conta de que o filho não seguiria a vida como clérigo, nem como pintor. Por sua insistência, Collins começou a aprender direito, porém passava mais tempo com amigos e escrevendo. Formou-se, mas acabou utilizando seus conhecimentos em direito nos romances que escrevia. Tornou-se colaborador mútuo de ninguém mais, ninguém menos do que o escritor Charles Dickens, para quem foi apresentado em 1851. Os romances publicados na década de 1860 são os mais notáveis e memoráveis de sua carreira, incluindo A Mulher de Branco, A Pedra da Lua, Armadale e No Name. Ficou conhecido como escritor precursor do gênero suspense. Não se casou, mas amigou-se com duas damas em períodos distintos, num primeiro momento. Primeiro com Caroline Graves, viúva e mãe de uma filha. Como ele não se decidia pelo casamento, ela acabou se casando com outro. Collins conheceu Martha Rood em 1868. Tiveram 3 filhos juntos. Porém, ele não cortou o vínculo com Graves, considerando ela e sua filha como sua família também. Morreu em 23 de setembro de 1889, por consequência de um derrame que o deixou paralisado. Seus restos mortais encontram-se sepultados no cemitério Kensal Green, em Londres. Deixou como legado muitos romances, contos, peças e escritos de não ficção. Além disso, algumas de suas obras foram adaptadas para as telas. Vale mencionar algumas: The Woman in White, de 1912, filme mudo, dirigido por George Nichols. The Woman in White, de 1997, série de televisão estrelando Tara Fitzgerald e Andrew Lincoln, conhecido por seu papel na série The Walking Dead, nos papéis de Marian e Walter. Também The Woman in White, filme de 1948, com Agnes Moorehead, da série Feiticeira, como Condessa Fosco. The Moonstone, série de 2016. Novamente retornamos para The Woman in White, como série de 2018. E fechamos a última menção com Moonstone, série do Reino Unido, de 1996. Exibida em 2 partes pela BBC. Agora, o que nós podemos falar sobre a obra A Mulher de Branco? Primeiro, que foi o 5º romance publicado por Collins e foi escrito entre 1859 e 1860. Foi um romance epistolar, então para quem tem dúvidas sobre o que seria romance epistolar, seria um romance escrito por meio de cartas. Os narradores estão, portanto, em primeira pessoa, contando a história a partir de relatos, como
se fossem testemunhos escritos por eles presenciados na maior parte das vezes. Os gêneros carta, diário, romance se misturam nessa obra, gerando suspense a partir daquilo que o leitor desconhece e tem que juntar como uma colcha de retalhos, o que faz dele essa obra magistral. Com personagens, nós vamos ter aí esse trio, que é o trio dos mocinhos, dos quais fazem parte Walter Hartwright, que é o professor de arte, que vai parar justamente na mansão em que conhece a Marian Halcombe, a irmã mais velha, ou mais propriamente dita, meia-irmã mais velha da Laura Farley, que é a pupila dele e por quem ele se apaixona. A Marian, que é a esperta, principal catalisadora de mudança na perspectiva da narrativa, mas também nós notamos essa paixão que ela também tem ali pelo Walter, mesmo que ela acabe direcionando essa paixão para algo mais fraternal por conta dessa lealdade à própria Laura, por quem ela se sente comprometida quase como uma mãe ao longo da narrativa. A Laura é a mocinha delicada, ingênua, que vai tentar cumprir com uma promessa feita pelo pai de que ela seria casada com Sir Percival Glyde. Então, mesmo apaixonada pelo Walter, ela cumpre com essa promessa, mas, logicamente, o coração dela tá ali ainda preso a esse sentimento. Personagem misteriosa da Anne Catterick, que aparenta ser uma das personagens principais, por ser justamente ela que dá nome ao livro, mas na verdade ela surge mais como uma ferramenta e não como uma personagem principal, embora a sua persona ela seja importante para algumas perspectivas e também para que as pessoas compreendam todo o mistério envolvendo ali a Laura e a própria Anne, por que elas são tão parecidas e como a Anne tem essa influência no destino da Laura mais adiante. Depois nós temos o covil dos vilões, com o Sir Percival Glyde, que é justamente o prometido da Laura, ganancioso, começa aparecendo ali para nós como um personagem tremendamente dissimulado, parece ser um cavalheiro, mas depois ele assume a sua real faceta e até mesmo a Marian acaba não aprovando o seu comportamento e vê que a irmã cometeu um tremendo erro se casando com ele. Em seguida, nós temos o Conde e a Condessa Fosco. Condessa Fosco, submissa ao marido, completamente dedicada e devotada a ele de maneira cega. E o Conde Fosco, ele é aquele personagem que o tempo todo está manipulando as situações e as pessoas a seu bel prazer, até que ele se apaixona pela personagem da Marian. Só que, lógico, embora ela também sinta essa atração pela forma de ele ser, pela inteligência dele, eloquência dele, óbvio que a nossa Marian, ela não cai na rede. Nós temos outros personagens secundários, mas também que ajudam na narrativa como um todo. O tio da Laura, o Frederick Farley, ele é tremendamente egocêntrico, egoísta, e não consegue pensar a não ser nele mesmo e em preservar o pouco de saúde que ele ainda
que ele ainda tem. Nós temos também o professor Pesca, que aparece no começo da narrativa e aparece também no finalzinho dela. Não vou aqui dizer exatamente qual o papel dele, mas só posso adiantar que ele tem uma participação muito importante nesse imbróglio ali, envolvendo o Conde Fosco, envolvendo ali algumas revelações importantes. Então, para quem se interessar pela história, vale a pena, porque é uma circunstância um tanto quanto bem assim complexa, ao mesmo tempo que a gente nem imaginava que ele pudesse ter tanta participação assim na narrativa, mas é justamente por ele que nós conseguimos ver um desfecho favorável ali ao trio dos protagonistas. A Jane Catterick, que é a mãe da Anne Catterick, e ela também aparece para falar um pouquinho a respeito do Sir Percival Glyde e situar a respeito do caráter dele e também de como surgiu a relação entre ele e a Anne Catterick. É tecnicamente importante para que nós percebamos por que que a Anne tem tanto receio do Sir Percival da maneira como ela tem. A Mrs. Clements, ou a Senhora Clements, ela é a protetora da Anne, né? Ela pelo menos tenta proteger a Anne da do Sir Percival, só que ela acaba fracassando nesse propósito. Nós vemos que ela tem uma preocupação verdadeira e legítima pela Anne, diferente da própria mãe, que a despreza e simplesmente a deixou de lado. Tendo em mente esses personagens, a sinopse, então, se desenrola a partir deles, de maneira mais simplificada. Vou colocar aqui para vocês o principal, até para não dar muito spoiler e para que vocês se sintam impelidos e compelidos a lerem o livro, porque ele é muito interessante. E olha que eu não sou muito fã de romance epistolar, mas foi gratificante ter contato com essa obra e também com a perspectiva que foi criada a partir dela, de uma situação que nos faz pensar não só no todo cultural, mas também nos faz entender certas atitudes históricas. A primeira coisa que nós temos acontecendo aí é a chegada do Walter Hartwright, a mansão onde ele acaba encontrando primeiramente a Marian. Ela causa uma impressão boa nele, embora ele não a veja propriamente como uma mulher desejável, porque para ele ela não tem uma aparência feminina. Logo em seguida ele acaba se deparando com a Laura. Ela tem uma delicadeza e um semblante muito delicado e feminino que atraem o Walter logo de imediato. Então ele se apaixona e ele é correspondido nesse sentimento. Só que, infelizmente, a Laura já está prometida a outro pelo pai que havia falecido. E esse outro é ninguém mais, ninguém menos do que o Sir Percival Glyde, que aparece depois de um tempo, começa a cortejá-la, demonstrando aquela suntuosidade cavalheiresca. Porém, todo aquele tratamento escondia, na verdade, os reais interesses e intenções, que eram voltados a ter nas mãos a herança da Laura Farley. Logo após perceber que não ia ter o amor da Laura, e aconselhado pela própria Marian, o Walter ele acaba decidindo viajar para trabalhar na América. E nesse inteirinho, a Laura se casa e logo de cara já percebe que cometeu
um erro tremendo, porque o marido dela não era nada daquilo que ela imaginava. Ela começa a ter esse sentimento de desagrado pelo Conde Fosco e a perceber que tinha algo de errado. Só que, antes que ela pudesse tomar uma atitude, ou até mesmo que a Marian pudesse tomar uma atitude, ou que elas pudessem dar ouvidos à própria Anne Catterick, começa a ser arquitetado um plano para calar essa vontade de respostas da Laura e também da própria Marian. Meses depois, Walter retorna de viagem e recebe notícia de que a Laura tinha falecido. Ele vai até o túmulo para prestar homenagem e acaba encontrando justamente a Marian. E, para surpresa dele, ele acaba também encontrando a Laura. E é aí que nós ficamos sabendo que, na verdade, quem havia morrido não foi a Laura, e sim a Anne, que era a cópia da Laura. Por conta disso, o Sir Percival conseguiu ficar com a fortuna da esposa, e esta teve que justamente se esconder para não ser mandada de volta para o manicômio. O Walter se dá conta de que havia algo muito errado acontecendo, além do golpe que a Laura havia sofrido. Então ele se propõe a ajudar a investigar não só o Sir Percival, como também o Conde Fosco. E durante essa investigação ele acaba mexendo no vespeiro, tanto que o Conde começa a também mexer os pauzinhos junto com o Sir Percival Glyde, só que este não é dado a pensamentos muito racionais. Então, por conta disso, ele acaba dando passos errados que culminam na própria morte. E aí só resta o Conde Fosco e a Condessa Fosco, que ficam, obviamente, com a fortuna dos Fairley. Só que não contente, Walter ele continua a investigar. E é aí que surge o professor Pesca e cria toda uma situação de reviravolta na história, que aí fica a encargo de vocês. Os temas que nós podemos encontrar aí, e que eu acho que vale muito a pena nós compreendermos e analisarmos com uma criticidade maior, são muitos, mas alguns que eu elenquei são aqueles que eu acho que vão no cerne de problemas que ainda atingem a sociedade de um modo mais universal. O primeiro deles tem a ver com a questão da herança. Quando a gente fala de legado, de herança, do que vai ser herdado, sempre tem alguma coisa que vai apitar aquele sininho da ganância mais em um do que em outro. E aí, aquele que menos ajudou é o que mais quer ganhar ou que acaba ganhando mais por esperteza, ou mesmo pela falta de legislação. Isso a gente vê não só com relação à situação vivida pela Laura. Falar de herança é falar de um tema complexo, um tema que ele vai transpassar gerações e nunca que vai haver uma concordância de modus operandi em como lidar com ele. Por isso que, quando nós estamos diante de um fator como o que nós vivenciamos aí na leitura da situação da Laura, uma mulher casada, que foi colocada no manicômio, dada como morta para poder ter a sua herança roubada, nós percebemos que essa situação não é tão absurda assim. Quantas pessoas não passam por isso? Por quê? Burlam-se leis, paga-se propina, tudo é muito contornável em muitos lugares, em muitas sociedades.
principalmente quando nós estamos falando de minorias, da mulher, de idosos, até mesmo de crianças, quando ficam órfãs e os pais deixam heranças e não deixam tutores responsáveis, a gente está lidando ali com esse fator de risco. Casamentos arranjados e a mulher como propriedade. Não é lá também tão remoto assim. Até hoje nós vemos casamentos arranjados, não tanto nas sociedades ocidentais como nas orientais, mas ainda nós temos, somente por questões econômicas. E a mulher, ela acaba se tornando propriedade, seja no Ocidente, seja no Oriente, seja no céu, no inferno, na água e no mar, enfim. O que nós vemos ainda é uma dificuldade muito grande de fazer com que a figura feminina seja respeitada e seja tratada com a dignidade que ela merece. Como se realmente a mulher, quando ela casa, ela fosse obrigada a ser dona de casa, mais mãe, mais ter qualquer outro emprego e consiga lidar com tudo, senão ela é incapaz, ela é inútil. Então, é muito complicado ainda ser mulher numa sociedade que ainda vive muito do machismo que a construiu. E eu não digo só sociedade brasileira ou sociedade, né, da América. Nós estamos falando no mundo de modo global. A mulher, ela acaba sendo tratada como um objeto. E como objeto, ela tem que ser funcional para que ela seja considerada como algo de valor. A gratidão. Nós temos aí até que ponto esse sentimento ele não perpassa ali gerações e classes sociais e culturais também. E outro personagem que demonstra tremendamente gratidão é a própria Mulher de Branco, a Anne Catterick, que é grata à mãe falecida da Laura e da Marian, e por conta dessa gratidão, ela sempre, constantemente, acabava indo ao túmulo dela por conta dessa, dessa saudade, dessa lembrança boa que ela tinha das atitudes que a mãe da Laura e da Marian teve para com ela na infância. Então é importante para a gente perceber que mesmo a menor das atitudes que nós temos, ela acaba sendo um catalisador de algo que vai sendo ali uma sementinha plantada num terreno que está ali e que vai gerar frutos. E isso independe de quem seja a pessoa. Ela pode ser a pessoa mais terrível do mundo. Se você tem um gesto e aquele gesto de alguma forma criou raízes e frutificou, ela vai lembrar de você sempre. E isso talvez seja algo que mobilize até mesmo uma mudança interna no outro. Por isso que quando nós agimos de uma maneira a criar lembranças boas para os outros, por meio de atitudes, por meio de uma palavra, de um conselho, por meio de uma forma de agir, nós estamos mudando o outro de alguma maneira. Nós estamos também levando aquilo que eu chamo de esperança, que é algo que deve ser levado adiante por conta dessa necessidade que o próprio mundo tem hoje de ter atitudes que levem a uma esperança num futuro melhor. A questão da beleza. A beleza é subjetiva. Nem todo mundo vê beleza em quem a gente acha bonito. A noção de beleza, ela foi modificando
século após século, geração após geração. Mas, é, apesar de ter discordâncias, apesar de ter diferenças culturais, sociais, históricas, com relação ao que é bonito ou o que não é bonito, ou a graus de beleza, enfim, eu também tenho críticas com relação a esse aspecto na obra do Collins, porque eu acho que ficou um pouco fútil a maneira como o Walter ele se posiciona inicialmente com relação a Marian. É, porque se a gente for comparar a Laura com a Marian durante todo o romance, é óbvio que a Laura também tem os aspectos positivos dela. Só que a Marian, ela tem uma grandeza de alma proeminente, tão magnificente, que, ao meu ver, uma hora o Walter acabaria se apaixonando por ela, junto da irmã, protegendo, tentando proteger. Ela fazia das tripas coração para poder mudar a situação da irmã, para poder ajudar também o Walter ao mesmo tempo. Então ela tinha no livro inúmeros valores. E aí acho que tudo isso tornava a Marian infinitamente mais bonita do que a Laura. Que mesmo tendo aquele jeito delicado, sendo aquela mocinha loira, recatada do lar, prendada, sei lá o quê, ainda assim a Laura tinha pontos um pouco conflitantes, porque dava para perceber que ela tinha ciúmes da própria irmã com relação ao Walter. E esses ciúmes, ela não conseguia tirar, ou ela não conseguia sublimar, mesmo percebendo que tudo que a irmã fez, ela fez por ela. Então, toda essa atitude da Laura tirou um pouco da beleza que ela poderia ter tido. A Marian, ela se tornou ainda mais sublime perto da irmã. E mesmo assim, não foi suficiente para que o Walter valorizasse isso e a considerasse como a mulher ideal. Essa maneira meio fútil do Colin se posicionar e de fazer o personagem do Hartright totalmente fixo a essa ideia para dizer que aquela mulher não era digna da atenção dele, do sentimento amoroso dele, me soou um pouquinho preconceituoso. Mas, ao mesmo tempo, não é tão ilógico, nem tão distante do que nós vemos hoje em dia, ou que nós vemos durante vários momentos aí da sociedade, da história, ou de outras histórias, em outros romances, em outros gêneros textuais, porque a beleza, ela acaba sendo um fator culminante para justamente gerenciar toda essa questão do sentimento. E é o primordial. Acima de tudo, a pessoa tem que ser como a Laura. Mesmo que tenha uma outra pessoa com mais valor, como se fosse uma Marian, do lado. E aí vai todas aquelas questões um tanto quanto bizarras, e aí vai linkando com a questão dos ciúmes também, que é o próprio próximo tema, que já vou linkando aqui nesse, porque a gente vai lidando com fatores emocionais, fatores visuais que acabam confluindo em, em outras perspectivas do ser humano que acabam sendo mais complexas. Obviamente que o romance ele acaba não trabalhando toda essa complexidade, porque aí seria, sei lá, uns 10 volumes só para falar da complexidade com relação a sentimentos e construção de personagem. Mas ainda assim, é interessante nós percebermos o quanto uma única percepção ela gerencia a determinação de uma única personagem para com a outra, mesmo que nós percebamos, como leitores, essa inclinação dessa mesma personagem para a outra. Então a gente vê aí o Hartright e a Marian tendo
uma conexão muito maior do que ele e a Laura. E aí vai aquela pergunta: até que ponto a beleza é mais importante do que esse tipo de conexão muito maior que a gente vê em personagens nesse sentido? Tem dias que a gente se sente às vezes chega a roda da falar as voltas do meu coração. Que eu quis colocar para vocês essa música para a gente conseguir entender um pouquinho mais essa questão da, vamos dizer assim, do karma, né? Do, do retorno, o pessoal fala. Nós imaginamos, até uma parte da história, que o Conde Fosco e o Sir Percival eles iam se dar bem, que a Marian e a Laura iam se lascar, que elas iam ficar ali à míngua, enquanto eles iriam aproveitar o dinheiro que ganharam sem nenhum tipo de esforço, e a história ia acabar assim. Só que acredito que o Collins ele quis mostrar que nem todo mal sai impune. E eu acho importante mostrar isso. Às vezes, por nós vivermos numa sociedade que demonstra o contrário muitas vezes, por muito mais tempo, é muito mais fácil nós nos acostumarmos com essa impunidade do que com o fato de que ela não dura, né? Essa impunidade, ela é só uma situação temporária. Parece que ela fica ali para sempre, parece que quem faz o mal vai se aproveitar, vai viver a vida no bem bom, mas na verdade as coisas vão acontecendo. Eu não sou muito daquele tipo que fala que ai, Deus castiga, porque eu não acho que Deus castiga. Eu acho que nós ganhamos o livre-arbítrio por alguma razão. E por conta disso, eu acho que não há castigo divino. Mas eu acho que a vida ela dá um jeito de retribuir aquilo que você merece por conta das suas atitudes. Nem sempre aquilo que você recebe é por conta de algo que você merecia, mas em alguns momentos sim. E se nós pensarmos que tudo que a gente faz, vou fazer tudo que eu puder fazer, né? Vou, não vou pagar nada aqui nessa vida. Só que a gente vai vendo muita coisa acontecer. E a própria narrativa da Mulher de Branco mostra para nós que uma hora vem. Conde Fosco mesmo, ele jamais imaginaria que o castelo de areia dele fosse ruir da maneira que ruiu. Então, percebam que independentemente do que aconteça ou do que não aconteça, agir da maneira correta é a melhor solução em qualquer situação. Espero que vocês tenham gostado da análise do livro do Collins. Foi uma análise que eu quis fazer mais sucinta. Espero que ela tenha ficado sucinta. Não sei, vou editar depois. O próximo livro é surpresa. Espero que não demore tanto quanto dessa vez. Mas aguardo os comentários, curtidas e vocês nas minhas redes sociais para vocês também acompanharem outros projetos, tá bom? Beijo para vocês.